É incrível como o mundo dá voltas, né? Nós estamos aí vendo, já alcançando 100 assinaturas de deputados federais no pedido de impeachment do Lula. E aí vem a parte mais curiosa, a ironia do destino. A esquerda, que sempre fez questão de acusar toda e qualquer pessoa que se coloca como obstáculo ao seu projeto de poder, toda e qualquer pessoa que critica a sua ideologia, eles sempre acusam essas pessoas de fascistas e nazistas. Sem falha, com a ajuda da imprensa e daquela militância que se disfarça de professor dentro de sala de aula, toda e qualquer pessoa que não gosta da esquerda ou que é contra as ideias, a ideologia progressista, sempre são taxadas de nazistas e fascistas. Enquanto a direita há décadas vem tentando explicar que o fascismo e nazismo é justamente aquilo que a esquerda prega. Mas a direita não tem o poder da Globo, não tem do Estadão, Folha de São Paulo, não tem militantes dentro de sala de aula. Então, ao longo dessas últimas décadas, muitas mentes foram fritadas, né? Foram estupradas ideologicamente a acreditar que, realmente, o fascismo e o nazismo é o oposto da esquerda. E aí é curioso quando o Lula pode agora sofrer um impeachment por ter agido de forma fascista e nazista. Não é engraçado? Eu vou te explicar por que é real a possibilidade do Lula ser impeachmentado justamente pela essa fala contra Israel. Tá aqui, ó. Essa aqui é a lei do impeachment, ou seja, quais são os critérios, por quais motivos se pode pedir o impeachment de um presidente. Capítulo 1 dos crimes contra a existência da União. Artigo 5 são crimes de responsabilidade contra a existência política da União que podem levar a um impeachment. Aí vamos lá ao 3. Parágrafo 3º. Cometer ato de hostilidade contra a nação estrangeira, expondo a República ao perigo de guerra ou comprometendo-lhe a neutralidade. Quando Lula vai numa coletiva de imprensa internacional e fala que Israel é nazista, que Israel é igual a Hitler, o único país democrático daquela região que tenta sobreviver a duras custas, sendo atacado por um grupo terrorista, quando ele vai numa coletiva de imprensa e fala que Israel é igual a Hitler, que os judeus são igual a Hitler, primeiro que é um nível de imbecilidade que nós achávamos que só poderia acontecer em filmes de comédia. Mas não, o presidente disse isso. E ele atacou diretamente o único país democrático do Oriente Médio. O único país democrático do Oriente Médio. Então aqui ele se enquadra perfeitamente nesse ato de hostilidade contra a nação estrangeira, expondo a República ao perigo de guerra. O que acontece, meus amigos? Nós já estamos vendo até mesmo a presidente do partido fazendo a mesma coisa. Olha essa daqui. Gleisi Hoffmann chama o primeiro-ministro de Israel de fascista. Mas agora já é a presidente do partido. Então tem o presidente do Brasil, agora a presidente do PT, atacando um outro país. Mais uma vez, o único país democrático daquela região. Essa parte não pode ser, a gente não pode cansar de falar, né? E tem essa. Lula chama o embaixador do Brasil em Israel de volta ao país. Ou seja, agora o Lula está mandando o embaixador... Por quê? Porque o embaixador foi convidado lá em Israel, o embaixador do Brasil lá em Israel, a prestar contas do que é que está acontecendo. Aí o Lula mandou ele voltar. Nós estamos vendo aí realmente o término de relações internacionais com Israel. O país judeu, o único país democrático do Oriente Médio. Mas os fascistas e os nazistas é o resto. Não é o Lula, não é o PT, não é a esquerda. Inclusive, demonstrar indignação a essa fala do Lula e defender o povo judeu hoje virou nazismo. Qualquer pessoa que tem um mínimo de conhecimento de história, escuta uma coisa dessa e o estômago embrulha imediatamente. Nós chegamos num nível de demência tão grande que hoje defender judeu virou nazismo. Eu não consigo falar sem rir, porque hoje defender judeu virou nazismo. Mas quem tá certo é o professorzinho de história maconheiro lá da Federal, de sociologia, é a presidente do PT, é o Lula, chefe do maior esquema de corrupção que o mundo já viu. Então esse é o nível que a gente chegou. Sim, é possível. Agora sim, nós já temos quase 100 assinaturas do pedido de impeachment desse ladrão, né? E aí eu bato palmas para o STF. Essa é a pessoa, o Barroso, a Moraes, que vocês batalharam tanto para descondenar e colocar na presidência do Brasil. Palmas para a nossa Suprema Corte. Não é à toa que hoje 47% do povo brasileiro reconhece que o Brasil é uma ditadura do judiciário. Só Deus na causa. Mas é isso aí. Dia 25 na Avenida Paulista, vamos demonstrar que a maioria discorda das falas do Lula, né? E impeachment do Lula agora se tornou uma realidade.